Beleza. Bom, então, pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho esse estudo para o Sebrasp, né? Já que a gente tem efetivamente a banca escolhida, a gente está ali num quase pós-edital, né? Na expectativa desse edital sair do TSE. Alguns de vocês vieram. Boa noite, Jaqueline. Alguns de vocês vieram conversar comigo sobre Boa noite. sobre CNJ, sobre outras possibilidades. Então, assim, a gente pode trabalhar desde o começo, com a técnica certa de resolução de questões, né? Para além do estudo que vocês já têm feito, de utilizar questões erradas, de utilizar ali um estudo reverso, de fazer, né, todo o planejamento, mas assim, quando a gente fala de Sebrasp, primeiro vem aquele medo, né? Poxa, certo e errado, uma errado numa certa, e o nível de acerto dos alunos, né? O nível de acertos, ele é compatível com os outros concursos, né? Com as outras bancas. Só que aí vem os erros e normalmente abaixa essa nota líquida que a gente chama, né? Então, só que, da mesma forma como existe técnica para estudar, existe técnica para resolver a prova do Sebrasp, né? Então, não tô falando daquelas técnicas absurdas que você conta não sei o que, 5 para cá, 5 para lá, e aí você. Não. Tô falando de vocês analisarem, de vocês efetivamente estudarem mesmo, né? Todas as assertivas e saber efetivamente estudar essas assertivas. Isso que a gente vai falar então hoje de uma maneira bastante profissional, de uma maneira bastante assertiva, porque eu quero justamente assim que vocês sabemos a banca, temos essa certeza, então agora a gente vai atacar, né, de forma que a gente consiga aumentar os nossos acertos e falando dessa banca, aumentar os acertos e diminuir a chance de erros, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite. Vamos aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Vejam que vocês estão vendo minha tela. Sim? Beleza. Ótimo. Ótimo. Então vamos lá, vamos desvendar o Sebrasp hoje. Bom, primeiro que a gente tem que entender o seguinte: para resolver questões, né, e de toda a técnica que eu já tenho falado para vocês, de tudo que a gente tem falado hoje, quando a gente fala em resolver questões, a gente tem 3 bases. A gente tem que ter conhecimento para saber ali analisar os itens. A gente tem que saber interpretar o que está escrito. E a gente tem que entender o que a banca quer ou o estilo da banca, tá? Quando eu falo interpretar o enunciado, é justamente ver o que está sendo pedido, ver o conhecimento e bater se aquele conhecimento ele está certo ou está errado. Eu não estou preocupada aqui, falando de Sebrasp, com questões múltipla escolha ou certo e errado. Por quê? Porque na prova de múltipla escolha, o Sebrasp ele tende a colocar 5 itens ali para você achar ou certo ou errado. Então, a técnica que vocês vão utilizar para resolver questões de certo e errado ou as questões de múltipla escolha do Sebrasp, elas são muito parecidas, tá? Então, é um passo a passo simples, é um passo a passo que vocês vão levar para a vida de vocês de concurseiro. Não tem nada de mirabolante, mas é saber fazer certo, tá? A primeira coisa
é lidar com a nossa cabeça. 99% dos alunos, dos candidatos, partem do pressuposto que o item está errado. Então, você já vai para a questão pensando que aquilo lá está errado. Qual que é o problema disso? Você vai ter um esforço muito maior de convencimento para si próprio de que aquilo lá está correto. Por quê? Pensa comigo. Eu parto do pressuposto que aquilo lá está errado. Para ele estar de errado para certo, é um caminho, para o nosso cérebro, é um caminho inverso. Significa que eu vou ter que puxar muita coisa para convencer realmente que aquilo lá está errado. Diferente de quando eu parto do pressuposto que aquele item está correto. E aí eu vou procurar algum erro, né? Quando a gente parte do pressuposto que isso daqui tá certo, o seu cérebro já entra como se fosse num ritmo mais fácil, e aí ele vai pontualmente identificar erros. Às vezes uma palavra, às vezes um conceito, às vezes alguma coisa que está invertida. Então, primeira coisa, você vai partir do pressuposto que esse item que está sendo analisado está correto. E aí você vai ver, pontos ali de divergência ou pontos que te chamaram a atenção. Todos os itens do Sebrasp, eles são itens longos. Longos assim, eles têm 3, 4, 5 linhas. Só que a gente tem que dividir esses itens em partes. Por que em partes? Porque você vai analisar pedaços pequenos. Se você quiser analisar o item todo lá no final, esperar chegar lá no final para depois analisar esse item, a probabilidade de você deixar passar um detalhe é muito grande. Ou a probabilidade de você se confundir é muito grande. Então, você precisa separar, fatiar realmente o item. E aí, então, parto do pressuposto que está certo. Separo o item, parte a parte. E depois eu analiso cada uma das partes se está correto ou se está errado. Se uma das partes estiver errado, tudo bem. Só que cuidado. Aqui também tem o pulo do gato. Item incompleto, ele pode não estar errado para o Sebrasp. Como assim, Patrícia? Se o Sebrasp trouxe só, por exemplo, ele trouxe você está analisando algum aspecto e esse aspecto tem 5 características. Ele trouxe só 3. Mas ele colocou no item, ele não colocou assim, esse conceito tem apenas 3 características. Não, ele só colocou o conceito é definido por isso, isso e isso. Acabou. Para o Sebrasp, isso está certo. Ele pode não estar completo na nossa acepção, mas ele não restringiu. Ele não usou palavrinhas, por exemplo, de apenas, somente. Então, cuidado. Itens incompletos podem não estar errado. Depende do contexto e depende da forma como foi escrito. Lembra que eu falei que a resolução de questão, ela parte também de interpretação? E isso é parte de interpretação da questão. Palavrinhas como nunca, sempre, apenas, você tem que analisar o contexto dessas palavras para ver se realmente o item está certo ou errado. Patrícia, esse item tá difícil, tô na dúvida, não sei o que fazer. Passa para o próximo item. Terminou, você volta naquele. Tá? Então, eu me propus a fazer uma bateria de 10 questões, de 10 itens. Tive dúvida em 2. Então, você fez até os 10, sendo que você pulou 2. Terminou o 10º, você volta para as dúvidas.
tá? Por quê? Porque às vezes é só você entrar no ritmo da banca. O Sebrasp tem muito isso. Às vezes, a primeira vez que a gente lê, parece que fora da caixa. Aí você começa a fazer questões daquele mesmo assunto, você começa a fazer questões daquele determinado ponto, quando você volta no item, você fala assim, putz, é isso daqui. Que tava na outra de uma forma diferente, mas aí você já conseguiu conectar e já fez. Então, ficou na dúvida? Não fica quebrando a cabeça. Pula pro próximo. No final, você volta. Tá? Isso dá, inclusive, agilidade no estudo de vocês. Tá? Bom, e agora? Né? Agora a gente vai praticar. Então, eu trouxe alguns itens pra gente fazer esse passo a passo. Tá? E aí, a gente vai analisando alguns pontos aqui. Então, vamos começar aqui. Pessoal, confesso que eu nem coloquei os concursos. Eu devia ter colocado, mas é tudo questão agora de 2024, tá? São todas questões recentes, agora de 2024. Então, vamos lá. O padrão é sempre esse. Eu tenho aqui um enunciado, tenho a introdução de um tema, e aí julgue o item seguinte, tá? Julgue o item, os itens. Então, olha só. O modelo atual de desenvolvimento permite avanços materiais notáveis, mas também potencializa efeitos danosos ao meio ambiente, como as mudanças climáticas. Então, sobre esse item. Com o objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica mundial, no que se refere à questão ambiental, o Brasil decidiu, em meados de 2023, encerrar sua produção e seu refino de petróleo. Então, vamos lá. Aonde que a gente vai dividir? Deixa eu usar aqui. Então, primeiro, aqui eu vou separar aqui, ó. Objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica. Tá? Ok. Eu não vou fazer isso, não vai bagunçar. O Brasil decidiu, vou separar essa data aqui, encerrar sua produção de refino de petróleo. Agora, vamos lá. Agora, vamos analisar o item. Dividir. Vou partir do pressuposto que esse item está correto. Vamos lá. Com o objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica mundial, no que se refere à questão ambiental. Certo, certo. O Brasil passou nos últimos anos por um declínio na questão ambiental e agora está retomando, beleza. O Brasil decidiu, em meados de 2023, então em 2023, recentemente, ok? Faz parte aqui dessa mudança, encerrar sua produção de refino e petróleo. Encerrar, não. O problema tá aqui, ó. Não é encerrar, é diminuir. A gente tem uma diminuição ali no consumo, na verdade, de petróleo, não é nem na produção e nem no refino. Então, olha só, item errado. Por quê? Por causa do encerrar. Próximo. Jurisdição. Ó, julgue os itens a seguir no que tange a jurisdição e ação. Aqui a gente está falando de processo civil. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a resolução de conflitos por meio da arbitragem, forma de autocomposição de interesses em que as partes elegem um terceiro para dar solução final ao conflito com força de coisa julgada. Se a gente lê tudo isso, olha só, as informações, as informações começam a se perder no meio do caminho. Então, primeira coisa, esse não a gente já coloca aqui um foco nele. Então, não ofende o princípio
da inafastabilidade da jurisdição. Então, estou trabalhando com esse princípio. A resolução de conflitos por meio da arbitragem. Forma de composição de interesses em que as partes elegem um terceiro para dar solução final ao conflito com força de coisa julgada. Então, eu tenho aqui, vou analisar que não ofende esse princípio, o quê? A resolução por meio da arbitragem, e depois ele começa a explicar efetivamente o que é arbitragem. A partir daqui eu tenho uma explicação do que é arbitragem. Então, vamos lá. Realmente, não ofende, a arbitragem não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ok? E agora, vamos então, se tá ok, esse daqui também tá ok. O que é arbitragem? É uma forma de autocomposição de interesses. Então, as partes elegem um terceiro, a arbitragem, para dar solução ao conflito, ok? Só que a arbitragem, ela tem força de coisa julgada? Não. Ela não tem essa força de coisa julgada. Ou seja, no finalzinho o item estava errado. Olha só, 3 partes ele estava certo, mas o final estava errado. Portanto, o nosso item está errado. Vamos lá, vamos continuar aqui no processo. Mediação e conciliação são formas adequadas de resolução de controvérsias, por meio das quais um terceiro intervém para auxiliar as partes a chegar a uma composição consensual e negociada no litígio, devendo, para tanto, propor uma solução justa para o caso concreto. Mediação e conciliação. Aí ele vai explicar o que são as duas. São formas de controvérsia. Resolução de controvérsia, desculpa. Por meio das quais um terceiro intervém. Para fazer o quê? Auxiliar as partes a chegar a uma composição consensual e negociada do litígio, devendo, para tanto, propor uma solução justa para o caso concreto. Então, vamos lá. A mediação e a conciliação são essas formas de resolução de controvérsia? Sim. Na mediação e na conciliação, eu tenho um terceiro intervindo? Tendo. Esse terceiro auxilia as partes a chegarem a um consenso? A uma negociação? Sim. E esse terceiro, né, essas formas de resolução, elas devem propor, o terceiro, desculpa, deve propor uma solução justa para o caso concreto? Não. Ó, se é dever, é uma obrigação. Não há essa obrigação na mediação e na conciliação. Há uma sugestão de solução. Há uma sugestão de solução. Portanto, esse item também está errado. Vamos para o próximo. Agora, AFO. E olha só, aqui ele já dá o contexto inicial. Com relação a receitas de despesas, descentralização orçamentária e financeira, dívida ativa e restos a pagar julho. A dívida ativa, então vamos lá, compreende os valores devidos ao ente público provenientes de tributos e multas não pagos dentro do prazo legal. Então, olha só, eu vou dividir o quê? Vou ter 2 pontos aqui de conceituação de dívida ativa. Dívida ativa é ônus ou é crédito? Dívida ativa é crédito. Então, ok. Valores devidos ao ente público, perfeito. Provenientes então, de onde surge essa dívida ativa? De tributos e multas não pagos dentro do prazo legal. Certinho, aqui, item correto. Item correto. Pessoal,
Tá vendo que tem um passo a passo? E que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nos estudos e na prova de vocês, vocês precisam fazer essas divisões. Vocês precisam fazer esses checks e se olhar para os detalhes. Eu percebo que isso eu já vinha desde quando eu prestava a prova, prestei muita prova do Sebrasp, e quando eu via as pessoas fazendo a prova, era sempre muito na correria, ou era sempre muito na primeira leitura, já quer acertar, já quer. Não. Prova de item do Sebrasp é uma questão de gestão de tempo, justamente porque você vai ler a primeira vez, na primeira vez que você vai ler, você vai separando as partes para voltar e dar os checks finais. Você vai ver que, às vezes, você tá na dúvida por causa de um detalhezinho na questão, mas deixa ele ali e vai pro próximo. Quem sabe algum item lá na frente não te dá uma luz e aí você consegue voltar e resolver o problema. É exatamente isso. Esse passo a passo, vejam, não é um passo a passo difícil, não é um passo a passo que demanda grande complexidade. Você vai ter que só ter uma caneta, ou a própria caneta ali do tablet, enfim, justamente só para separar e para fracionar, para que você tenha mais clareza naquilo que você tem que avaliar. Mas 2 detalhes são importantes. Avaliar, partir do pressuposto que aquele item está certo. E aí eu vou procurar algum erro. E vejam que o erro está em uma palavra. O erro está em um detalhe. E partir da ideia de que palavras que podem gerar dúvida têm que ser muito bem marcadas, que é o não, nunca, apenas, sempre. E aí analisadas dentro do contexto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Já vinha fazendo isso antes? Nunca fez? Podem compartilhar. Porque hoje a turma tá cheia, hoje a gente tá com bastante gente aqui. Podem comentar no chat também. Professora, eu queria que a senhora explicasse novamente essa perspectiva de considerar inicialmente a questão como certa, porque eu confesso que várias vezes em provas de concursos, geralmente eu já vou nessa ânsia de olhar na questão do Sebrasp e já ir procurando, fuçando, tentando fuçar um erro na alternativa. E eu confesso que eu já errei algumas questões que, na verdade, estavam corretas, mas naquela minha ânsia de procurar um defeito naquela afirmação, eu acabei apontando um erro falso que, na verdade, não existia e acabei errando a questão. Aí eu queria só que você explicasse novamente essa perspectiva de tentar considerar a questão como correta para ver se ajuda a gente na resolução. É um exercício, tá? É um exercício de você partir do pressuposto que não está errado, tá certo. É claro, às vezes a gente encontra o erro de cara, tá? Então, aí tudo bem. Se você encontrou o erro de cara, tudo bem. Mas é um treino mental e às vezes esse treino ele vai demorar um pouquinho para que você automatize isso. Mas quando você lê a assertiva, né, se não tem nada gritando na alternativa, ela tá certa. Então não encontrei nada gritante assim da alternativa. Nada absurdo.
ela tá certa. Peraí, agora eu vou ver com calma. Vou fazer a separação e vou analisar. Porque, por exemplo, aqui, naquela questão ali que eu coloquei do devendo, né, da mediação, da conciliação, que deve propor uma solução. Numa primeira leitura, provavelmente passa despercebido. Então, aí você parte do pressuposto que tá correto. Aí você vai fracionando. Aí Verdade, professor. Verdade, aquela questão ali, eu não havia anotado realmente o termo devendo, que realmente coloca como obrigação, mas na verdade não é obrigação, a gente está apenas propondo a solução. Então, veja, numa primeira leitura passa. O que a maioria dos candidatos faz? Passou despercebido na primeira leitura, passa para frente. Não. Fiz a primeira leitura, vou separando. E aí, porque aquele devendo tá no final da assertiva, tá lá no final. Então, aí que você tem que parar e pensar. No começo, esse processo todo, ele vai tomar um pouco mais de tempo de vocês. Normal. É normal. Porque toda mudança de paradigma, ele demora pelo menos alguns dias aí para vocês pensarem, enfim, para vocês colocarem isso em prática, tá? Mas na prova, e é lá na prova que eu tô pensando, não tô pensando no agora, tô pensando lá na prova, vai facilitar muito a análise de vocês. Mas é um treino, tá? Tem que ser treinado, tá? A Jaqueline aqui também falou que não usava esse método de dividir, mas facilita muito. Sim, facilita muito. Porque uma percepção minha também, tá? Quando eu comecei a fazer prova do Sebrasp, e assim, eu fiz muita prova do Sebrasp também para diplomata, que eram assertivas bem maiores e assertivas muito mais densas. Então, o que eu percebia? Que conforme eu ia cansando na prova, tudo parecia errado. Todas as assertivas que eu lia, eu parava assim, não, deve ter alguma coisa errada. Não, isso daqui não tá muito legal. Só que era cansaço. E quando a gente vai dividindo, parece que até o cérebro respira melhor para conseguir analisar as assertivas. Então, realmente é um método que a gente acaba não cansando mentalmente tanto, tá? E isso ajuda. Então, a gente começa a ler, o Marcos falando que tem essa impressão que tá sempre tudo errado. Então, não. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é um cansaço mental, e às vezes, simplesmente, né, é algo ali que você precisa treinar de uma forma diferente, né? Dá para colocar em prática, eu acho que é um passo a passo, né, que vocês têm que treinar, mas compensa, tá? Quem não vai fazer o CNJ, né, que ainda tem um pré-edital, eu acho que vale a pena tirar um tempo para isso, no sentido de não preciso correr, né? Patrícia falou que eu tenho que fazer 20 questões aqui, tem que cronometrar, mas tira alguns dias. Hoje é terça-feira ainda, né? Vocês têm aí o resto da semana, então tira de amanhã até domingo, diminui um pouco a quantidade de questões, mas vai treinando o cérebro justamente para fazer esse processo, tá? Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Essa é uma técnica, então, que eu queria passar para vocês. Estamos aí
no meio do caminho, mas como eu falei para vocês, alguns de vocês me chamaram, né, Patrícia, quero prestar o CNJ, quero aproveitar que é Sebrasp também, então assim, já resolvi então já passar a técnica para quem for aí conciliar com o CNJ, já tem essa técnica aí de pós-edital, e quem está aguardando o TSE tem aí a possibilidade de treinar a mente com um pouco mais de tranquilidade, tá? Jaqueline, no Sebrasp tem. Dá para usar essa técnica tanto no item de certo e errado, quanto na múltipla escolha. Por quê? No Sebrasp, ele tem o mesmo estilo, a mesma cara, as alternativas dele tem a mesma cara de certo e errado. Então, dá para dividir. Dá para dividir sim. Tá? As outras bancas não tem muito essa visão assim, então eu nem indico muito, mas Sebrasp sim. Tá? E pessoal, assim, gosto muito de passar sempre as dicas para vocês. Gosto muito de ter, né, de poder ajudar vocês no que eu conseguir sempre. Mas depende de vocês, tá bom? E eu gosto dessa frase pra gente terminar uma técnica nova, algo diferente, algo que coloque vocês à prova às vezes, né? Porque, olha, o sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, é perseverança, é aprendizado, é estudo, é sacrifício, mas acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Então, encarem isso como algo que vai mudar a vida de vocês. Pode ser difícil, pode ser um sacrifício, pode ser duro, mas é isso que vai mudar a vida de vocês. E é para isso que eu estou aqui, para ajudá-los aí nessa jornada, tá bom? Excelente, então, noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. E qualquer dúvida na hora que vocês forem colocar isso em prática, coloca lá no grupo, a gente vai discutindo. Às vezes não é só com vocês que acontece, né, uma dificuldade ali, um conseguiu encontrar uma melhor forma, o outro. Então vamos nos ajudar, nós somos um time e a gente caminha assim até a aprovação. Boa noite, pessoal.